Beleza, então para a gente começar a demonstração, eu vou seguir aqui algumas rotas, chamar algumas rotas, né, passando esses parâmetros e tudo para a gente ver os resultados. Primeira coisa, eu vou criar um usuário. Então, via aqui nesse user controller, eu tenho aqui uma rota user/create, e aí nessa rota eu consigo passar dados, né, ali para poder fazer a criação do usuário. Então, eu vou fazer aqui a criação do meu nome, vou colocar Paulo, embora não seja obrigatório last name, vou colocar meu último nome, do Santos, meu sobrenome. Nickname, eu vou colocar minhas iniciais, PHS. O username, eu vou colocar PHS_1. O e-mail, eu vou colocar qualquer coisa, paulo@infinet.edu.br. A bio, também posso colocar qualquer coisa. O password, eu vou colocar a9, arroba. E o birth date, como eu estou usando o tipo deixa only lá do C#, eu preciso ter a formatação certinha, né? Então eu preciso passar aqui em sequência o ano, seguido de um traço, o mês, seguido de um traço e o dia, né? Esse aqui é a minha data de aniversário, 29 de abril de 1998. Então eu vou enviar essa requisição e aí a primeira validação, né? Já existe um usuário com o e-mail informado, então eu não posso usar esse e-mail. Eu estava fazendo um teste mais cedo e usei esse e-mail, né? Então ele realmente bate lá no banco e faz essas validações para ver se tem usuário com o mesmo e-mail, com o mesmo usuário, enfim, mesmo e-mail, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui Paulo _1, e aí eu vou fazer a criação do usuário. Aí percebam que ele retornou para mim essas informações, eu vou salvar elas aqui, bloco de notas, que a gente vai precisar disso mais tarde. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o e-mail, mas eu vou manter o mesmo username. Então eu vou colocar aqui 10, e aí eu vou pedir novamente a criação do usuário. Percebam que antes ele fez a validação do e-mail, só que agora ele faz a validação do username. Então o sistema tem essa inteligência de não criar dois usuários com as mesmas informações. Partindo para a próxima, a gente precisa, para fazer algumas rotas aqui, elas são protegidas, então a gente precisa de um Bit Token. Eu implementei a autenticação via JWT, então nessa rota aqui de auth/login, eu consigo pegar o meu username, que foi criado, PHS_1, e aí o password que eu coloquei, a9, arroba. E aí vou fazer a solicitação, ele vai retornar para a gente o token JWT desse usuário. Eu posso inclusive vir aqui no jwt.io e fazer a verificação desse token. Eu não escolhi por não criptografar o token porque eu não estou trafegando aqui nenhuma informação tão relevante assim. Então preciso só mesmo saber se o token é válido, né, para poder autenticar o usuário na requisição. E, como uma boa prática, eu não coloquei aqui nenhuma informação que seja importante, né, de ser trafegada. Se tivesse alguma informação muito importante, aí sim eu precisaria fazer ali a criptografia do token, mas não é o caso. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho duas rotas aqui, de upload photo e de photo URL, que é respectivamente um post e um get. Então essa rota de upload, ele faz o upload da foto do usuário e a foto URL, ela obtém essa foto do usuário. Então eu vou, como o usuário não tem, né, aqui, como o usuário não tem foto ainda, eu posso simplesmente fazer um get, só que aí, obviamente, eu preciso colocar o authorization, e aí eu vou pegar o meu token aqui, e aí eu vou mandar um send, e aí ele vai autenticar o usuário, mas ele vai retornar que o usuário não possui uma foto, né? Ou seja, a foto do usuário não foi encontrada. Se eu passar aqui a requisição sem esse Bit Token, ele me dá um 401, como não foi autorizado. Nas rotas, o ID do usuário, eu não vou passar esse ID do usuário, por exemplo, pela rota, nem por uma query string, nem nada disso. Eu escolhi fazer a abordagem de pegar essa informação
pelo Claims Principle, que é um recurso do .NET, né, para poder fazer esse manejo, né, das informações do token. Então aqui a implementação, deixa eu só achar a rota aqui, upload foto, deixa eu ver aqui, esse método aqui. Então eu tenho aqui o Object Claims Principle, eu passo, né, no cabeçalho o meu token com a chave authorization, e aí eu criei aqui um método estático chamado extract. Esse método extract ele vai fazer ele vai procurar dentro dessas claims principle o token e vai retornar. Se caso o token existir, ele retorna aqui, né, o user ID. Se não, aí ele vai retornar aqui em git.empty. Aí em todos os métodos eu preciso fazer essa validação, né? Se caso não passar, ele vai retornar desse método extract um git.empty, e aí eu retorno para o usuário um bad request. Nesse caso aqui teria que ser mais apropriado um unauthorized. Enfim, isso eu posso corrigir depois. Seria mais adequado 401. Mas, de toda forma, a implementação está sendo feita dessa forma no momento. Eu posso alterar depois, posso ter esquecido. Então, esse usuário aqui, que a gente acabou de criar, ele não tem uma foto. Eu posso vir aqui na rota de upload. Mais uma vez, eu não preciso passar o usuário ID por nenhum local, ele vai fazer essa obtenção da foto pelo token. Então, obviamente, eu preciso passar aqui no cabeçalho o authorization. Eu vou passar aqui no Twitter. Vou pegar o meu token. Vou passar aqui. E aí eu estou fazendo, né, um upload de um arquivo, né? No caso tem que ser uma foto. Então eu vou selecionar aqui qualquer foto que eu tenha. Deixa eu ver aqui algum. Deixa eu baixar uma imagem da internet aqui. Profile picture. Só para não expor aqui as minhas fotos pessoais. Qualquer uma aqui. Salvar na área de trabalho. E aí eu posso vir aqui na área de trabalho e pegar a foto. E aí existe, né, toda a lógica de selecionar o usuário pelo diretor, né, pegar aquele arquivo, validar o arquivo, o formato, etc. Fazer o upload desse arquivo no storage, que nesse caso aqui eu estou utilizando o MinIO, que é muito usado, né? Ele utiliza as APIs do S3 da AWS, então ele é bem famoso por causa disso. Se caso fosse necessário, por exemplo, a mudança, né, para a escalabilidade lá para o S3, eu não precisaria mudar nada, né? É só realmente pegar um backup, colocar no S3 e direcionar as minhas aplicações ali que usam, né, essas APIs lá para o S3 da AWS em vez do MinIO. Então, beleza, vamos enviar aqui a requisição e aí ele retorna para a gente o link, né, um foto URL. Eu posso pegar esse cara aqui, é uma URL grande mesmo, mas é nesse formato que o MinIO retorna. Só que essa URL ela tem um prazo de validade, né? Então ela vai ser válida aqui por 4 horas ou 3 horas, né? 7, 18, 19, 20, 21, 4 horas. Então, até hoje, 21h56, essa URL é válida. Depois o usuário precisa, mais uma vez, fazer a requisição e esse valor ele é, então, atualizado. Aí, para ver, né, ali a foto que foi feito o upload, eu posso colar aqui. Podem ver aqui que é o localhost 9000, que é a própria URL da minha aplicação. E aí ele vai fazer, né, a gente vai poder resgatar essa foto. Não criei ainda uma rota para alterar, né, a foto de perfil, mas isso também pode ser feito no futuro, né, de forma bem fácil. Então, né, aqui está o gerenciamento de usuários. Também vou fazer aqui uma requisição, né, que seria simulando uma requisição lá no DemoVDB. Estou utilizando aqui a API do DemoVDB, porque a ideia seria criar mais ou menos uma rede social, onde a pessoa cria sua conta, ela consegue obter esses conteúdos lá do DemoVDB sobre as informações dos filmes e ter algumas micro-interações entre si. Essa foi a ideia básica.
Então, eu posso ter aqui os posters, né? Isso é uma feature que eu fiz e acabei não dando continuidade. Mas essas duas aqui de baixo, né? Os Trends de Movie e TV, que seriam as séries daquele momento, aí eu consigo dar aqui uma demonstração. Esse time window, ele é uma variável, um parâmetro que a gente consegue passar, que é repassado justamente lá para o vídeo. Então aqui a gente tem o time window, que é um menu da própria biblioteca que eu estou utilizando para fazer as aquisições lá para o MDB. E aí eu tenho aqui a opção de ver os trends do dia ou da semana. Então, aqui, para quem conhece o C#, no caso é o 0 ou 1, né? Que é mais ou menos um array por posição, é 0 ou 1, ou o que você colocar, o nome que você colocar. Então, aqui eu vou querer primeiro o dia. Obviamente eu vou ter aqui as informações, né? Vou ter um array aqui de informações. Para esse cara, né, aqui dentro do grupo, eu coloquei aqui, eu comentei o Require Authorization. Então eu vou descomentar essa linha, então fazendo um teste, então eu decidi comentar essa linha para não exigir autenticação. Mas eu vou descomentar essa linha para vocês verem que realmente a autorização funciona. Como eu estou requerendo aqui a autorização nesse grupo de rotas, ela realmente funciona. E aí torna-se obrigatório passar o token. Então aqui no Media Controller, sem o token, as informações retornaram, um array lá de filmes. Agora eu vou fazer a mesma coisa, colocar aqui o mesmo valor 0 para ter os trends do dia, só que ele vai me dar um 401, porque eu não estou utilizando o token. Aí eu vou colocar aqui o Authorization, eu vou colocar o period e vou colocar o token. E aí agora sim as aquisições vão funcionar. Vou copiar esse valor aqui para ficar mais fácil. Aqui eu tenho, né, as informações dos filmes do dia, né, trends de filmes do dia. Então, por exemplo, Toy Story, esse Obsession, enfim, entre outros. Né? Aqui retorna direto da plataforma. Agora vamos ver aqui os das séries. Maravilha. Vou colocar aqui o 0 para saber também os do dia. Vou colocar aqui a minha chave authorization e o valor do BIR, do token. E aí a gente vai ter também as séries. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Rick e Morty, que é a série americana, né? Mais um desenho, não sei direito o que é, né? Enfim, aí tem outras séries aqui, One Piece, né? Desenho. Enfim, aí The Boys, né? Que é aquela série famosa também, enfim. Aí eu tenho, né, os trends das séries também do dia. Posso pegar também as séries da semana, né, os trends de série da semana. Então eu tenho aqui o valor. Esses valores aqui, né, um array de séries, então eu posso pegar isso e fazer o que eu quiser, né? Exibir no front-end, enfim, repassar para outro cliente, etc. Para outro serviço e assim por diante. Bom, para a gente testar a funcionalidade, a última funcionalidade que vai dar tempo de a gente mostrar, que é a funcionalidade de rede social. Eu estou utilizando como banco principal dessa aplicação um banco ArangoDB. Então, se a gente vier aqui em Collections, a gente vai ver que existem dois tipos de dados, né? Existem as coleções de documento e existem as coleções de edges. Um edge, ele é uma aresta, né? Uma tradução aqui, uma tradução, né, assim, literal seria uma borda, né? Mas a gente fala de aresta. Então, a ideia é criar relacionamento entre os usuários, né, por meio de um banco orientado a grafos. Então, com o ArangoDB, eu consigo salvar esses usuários ou outras informações que sejam, né, e em cima dessa mesma base de dados eu criar essas arestas, criar esses relacionamentos entre as entidades. Isso é mais performático, né, mais adequado nesse caso aqui de uma rede social do que propriamente uma relação com joins, por exemplo, né. Eu precisaria de uma tabela de usuários, aí precisaria de outra tabela só com os joins dos usuários. Então, se o usuário tem 2.000, 3.000, 5.000 conexões, 5.000 amigos, então eu precisaria ter ali
pelo menos 10 mil registros só de arestas para ter, né, ali os registros desse usuário. Então daria muito mais trabalho. Com o banco orientado a grafo, não, é mais simples. A gente consegue ali ter o usuário e criar uma conexão entre esse usuário e vários outros infinitamente, de forma muito mais simples e econômica. Então eu fiz aqui uma query, e aí, né, essa é a sintaxe aqui do ArangoDB. Então eu consigo retornar aqui os usuários que eu tenho, né, se eu executar aqui a query. Então, ó, o usuário que a gente criou, eu tenho aqui um teste, tenho aqui esse usuário PauloGuedes_1, tem esse que eu criei, né, há alguns minutos atrás, tem o password dele. Esse password eu criei uma lógica para fazer o hash, né, criar um hash desse password, né, para ele não ficar exposto ali no banco. Então eu tenho aqui todas as informações e tem a foto URL, né? Se ela for válida, ela vai ser retornada, se não, aí ela retorna nulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois usuários, né? Pegar aqui a chave desse usuário aqui, vou lá no escalar, e aí eu tenho aqui um friendship controller, que é uma amizade, né? E aí esse cara aqui eu vou inserir um pedido de amizade, né? Por isso friendship insert to request. Então to é para quem? Para quem aquele usuário quer solicitar, fazer aquele pedido de amizade. Mais uma vez, como eu estou utilizando aqui a lógica do authorization token, o ID do usuário que está pedindo a amizade, que está fazendo o pedido de amizade, ele vai ser obtido pelo token. Então isso já inibe que usuários que não estejam autenticados façam essa requisição, e também inibe que ocorram erros no sistema, de forma que um usuário consiga pedir, consiga manipular alguma informação do request para conseguir pedir amizade para outra pessoa. Então, a única forma de fazer uma solicitação de amizade é obter o ID próprio do token, e aí ele faz esse registro com base nas informações que ele tem no token. Então aqui eu vou colocar o meu bit, ficou repetido aqui. E aí eu preciso passar, né, qual é o valor do to, né? Então, eu vou pegar aqui o usuário que eu estou logado, né? Que é esse PauloGuedes_1. Vou pegar esse outro usuário aqui que a gente criou antes. Deixa eu só ver aqui para ter certeza. Assim, a gente está logado com esse usuário aqui, então eu vou pedir amizade para esse cara aqui. Obviamente não pode ser o mesmo, né? Não posso pedir amizade para mim mesmo. Então vou colocar aqui o ID do usuário que eu quero fazer a solicitação de amizade. Vou enviar, deu um 200. Se eu vier aqui no banco mais uma vez, aí eu vou só mudar aqui a minha coleção. Vou executar. Só faltou aqui um request. Acho que é isso. Beleza, então olha só, eu tenho aqui a minha solicitação de amizade, né? A solicitação de amizade com o seu próprio ID, e aí eu tenho um to e tenho aqui um from, né? Então a solicitação de amizade ele vem desse usuário aqui, que é o que a gente está logado, ó, usuário 5AD7997, 5AD7997, para o outro usuário que a gente fez, 2A34D, para 2A34D. Aí esse usuário com o ID 2A34D, que seria esse cara aqui, ele teria que fazer o login, né, ali com os dados dele, e fazendo esse login ele consegue ver todas as solicitações que ele tem e consegue autorizar. Como isso vai demorar muito, eu não vou fazer, tá? Mas essa é a funcionalidade que existe aqui no sistema. Então, né, aqui ó, eu posso, né, por exemplo, nessa insert add, né, é a rota que eu tenho para aceitar essa solicitação de amizade. Então, esse usuário
que recebeu a solicitação de amizade, ele pode logar no sistema e aí ele vai poder autorizar aquela amizade. Só para a gente terminar, eu vou fazer aqui também nessa outra coleção, né, de friendships. Eu acho que na hora que eu fui testar eu tinha aqui alguns testes, algumas amizades já feitas. Então eu vou executar aqui, ó. Não tem. Não tenho nenhuma amizade aceita aqui, né? Tive que refazer o banco, mas de toda forma essa funcionalidade já está implementada, né? Então eu não vou ter tempo aqui para fazer porque vai ser bem complicado, mas ela existe. Por último, eu quero explicar um pouco do código, né? Eu utilizei aqui arquitetura hexagonal, portas e adaptadores, então todos os serviços externos que eu tenho aqui estão dentro dessa camada de infraestrutura. Então eu tenho aqui um adaptador de cache, tenho aqui um adaptador do DB Context, que no caso é o meu DB. Tenho o storage, né, que é para armazenamento de arquivos, e tenho também o adaptador para o TheMovieDB, que é a API que vai nos fornecer os dados dos filmes.